nossa, isso aqui é um teste ainda. Afinal, eu preciso saber o que funciona ou não funciona. Às vezes eu sinto que as coisas estão começando a mudar, a se movimentar. E se eu não tiver um mínimo de controle sobre a situação, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. E nós vamos conversar sobre isso. Ninguém nunca disse que as coisas seriam fáceis, né? Ninguém nunca falou que as coisas seriam simples, que as coisas seriam rápidas de se fazer, que num dia as coisas iam estar de um jeito, no dia seguinte iam estar de outro. Não. Definitivamente nada na vida vem com um manual de instruções. Mas a gente pode aprender as coisas. E é o que eu tenho feito. Nesses 2 anos vivendo sozinho, tem uma coisa que eu ainda preciso aprender a lidar. E eu tenho aprendido, tenho feito isso de uma certa forma, mesmo que não seja da maneira mais tradicional possível. Isso é, como eu posso dizer, às vezes as palavras faltam, viu? Às vezes a gente sente necessidade de algumas palavras e elas somem. Mas vamos lá de novo. Às vezes a gente sente aquela necessidade de revisitar as coisas, de revisitar o que a gente viveu no passado, revisitar aqueles acontecimentos, revisitar tudo. E é o que eu tenho feito. Fazia tempo que eu não publicava vídeos no canal com o meu nome. Por que eu parei de fazer isso no ano passado? Primeiramente porque eu não conseguia conciliar um canal no YouTube com Uber. E nós vamos falar de Uber hoje. Vamos sim. Porque ano passado as coisas já estavam começando a se complicar no Brasil. E estavam mesmo. Eu não estou exagerando quando eu digo que as coisas estavam ficando horrorosas no Brasil no ano passado. E este ano de 2021, as coisas só têm piorado. A gente não tem visto nenhuma melhora. Nada tem melhorado no Brasil em 2021. Ao contrário. Tudo está ficando caro, tudo está ficando inacessível, tudo está ficando completamente fora de controle. E isso aconteceu exatamente por esses dias. Nem vou dizer por esses dias, eu vou dizer hoje. Que eu fui comprar pão, fui na panificadora que fica próximo aqui de casa. E o preço da gasolina estava R$ 6,70. É um absurdo, R$ 6,70. É impossível a gente não relacionar tudo que a gente está vivendo no Brasil com isso que está acontecendo. R$ 6,70 é um absurdo, não é mesmo? Mas foi isso que aconteceu, foi isso que eu vi. R$ 6,70. E como é que você vive com isso? Às vezes você fica revisitando a sua vida alguns anos atrás, nem vou dizer tantos anos assim. Vou voltar aqui para 2015, 2016, quando a gasolina, etanol, essas coisas ainda estavam na casa dos R$2, R$3. É um absurdo o que a gente tem vivido no Brasil recentemente, é um absurdo. Mas parece que o povo está tão anestesiado com essa situação que ninguém fala nada. Ninguém quer falar absolutamente nada. Mas é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui. A gente resiste. Resiste o quanto a gente pode. E a gente resiste, vai fundo, vai até a gente poder ver uma luz no fim do túnel. Por mais difícil que seja, eu sei, eu falo por mim, porque eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu tenho passado,
E aí que a gente vai chegar no Uber. Um dos grandes problemas da minha atual vida tem a ver exatamente com isso. Eu disse em outros vídeos aqui no Instagram, em outros vídeos no YouTube e onde esse canal também vai, onde esse vídeo também vai estar. Boa parte dos meus problemas financeiros aconteceram por causa do Uber. E é verdade, eu não estou mentindo não, é verdade. Quando a minha mãe morreu em 2019, eu sabia que eu ia passar por um problema sério, eu sabia. Eu não estou mentindo para ninguém quando eu falo que eu sabia. Eu sabia. Não que eu fosse prever o futuro, ninguém tem esse poder de prever o futuro. Mas assim, dentro das possibilidades que você tem vivido, dentro das condições que você tem observado sobre você mesmo, você já sabia que aquele padrão de vida que você tinha antes, você não ia ser capaz de manter depois. E é o meu caso com relação à minha mãe. Eu sabia que aquele padrão de vida que eu tinha quando ela estava viva não seria sustentável depois. Então eu sabia, estava bastante consciente de que eu tinha que arrumar um trabalho, eu tinha que começar a me sustentar, a pagar pela minha própria existência. E para isso, uma pessoa que quase não tem nenhuma experiência de trabalho, mas precisava urgentemente de naquele momento, eu estou falando naquele momento, tá? Não confundam com 2021, porque 2019 era outro contexto completamente diferente de 2021. Em 2019, eu sei que a situação do Brasil já estava degringolando lá, mas ainda dava para se tirar um ganho daquilo. Em 2019, por mais difícil e complicado que as coisas estivessem, ainda estava dando para a gente tirar algum lucro, estava dando para ganhar alguma coisa. Ainda. Mas aí veio a pandemia em 2020, a ganância das empresas de aplicativo, a ganância de todos eles de quererem ganhar dinheiro de forma rápida, de forma praticamente instantânea, explorando ao máximo o motorista, explorando ao máximo o colaborador deles, fez com que eles simplesmente começassem a quebrar o sistema que eles mesmos construíram. O que eu quero dizer com isso? Em 2019, até 2020 mais ou menos, a gente tinha algumas tarifas que eram fixas com relação ao valor de uma corrida. Em 2020, isso foi eliminado em troca de uma taxa de deslocamento. E essa taxa de deslocamento era o quê? Centavos. Basicamente centavos, e era só. Com isso, as empresas podiam ganhar dinheiro. Eu lembro que na época eu fiz um vídeo perguntando se era isso mesmo. Não que eu não tivesse essa vivência anterior, mas até antes da pandemia, as coisas ainda estavam se sustentando. A gente ainda conseguia tirar algum ganho desses aplicativos. Só que agora isso se tornou impossível. Saiu uma reportagem na BBB por esses dias, na BBC, aliás, Brasil, desses dias, falando exatamente disso. De como a situação se tornou insustentável. E ela está insustentável. A gente não consegue mais sustentar nada. Não consegue. Em 2019, a gasolina custava R$ 3,50, R$ 3,60. O mais caro que tinha era R$ 3,80. As tarifas não estavam tão achatadas assim, então dava para se tirar um ganho dali. E o meu erro foi exatamente esse, de acreditar que eu ia conseguir ganhar, conseguir pagar as minhas contas, sustentar a mim mesmo, confiando
que aquele sistema todo que eu tinha sido introduzido em 2019 ia permanecer. Quebrei a cara, porque isso não aconteceu. A partir daí foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Cada mês que ia se passando, uma nova mudança que os aplicativos faziam. Cada mês que a gente tentava ganhar dinheiro, tentava se organizar, se planejar financeiramente, tudo. Nada disso funcionava. Nada. Porque o preço das coisas começou a descontrolar. Eu tô falando só de alimentação aqui, tá? Eu tô falando de tudo, mas especialmente daquilo que move esse tipo de trabalho, que é o carro. O preço das coisas que envolvem um veículo ficou altamente proibitivo. A manutenção ficou altamente proibitiva. O básico de manutenção que você precisa fazer no veículo se tornou altamente proibitivo porque você não conseguia juntar dinheiro para pagar por isso. Mesmo usando todas as técnicas que eu aprendi com outros motoristas, começando a avaliar cenários e tudo, mesmo fazendo isso tudo, eu não consegui reverter o jogo. Mas eu ainda confiava que de algum momento as coisas iam melhorar. Tava nessa confiança. E agora a gente vai chegar exatamente no ponto. Por isso que eu digo a vocês, nunca confie, nunca se fiem em Uber, nunca se fiem em aplicativo algum. Porque isso só vai piorar conforme os anos passem. Nem vou dizer conforme os anos, conforme os meses passem. E vamos chegar lá. Em 2021 agora, eu falo aqui de Brasília, mas isso também está valendo em várias cidades do Brasil. As cidades, prefeituras, governos estaduais ou distritais começaram a fazer uma nova regulamentação sobre quem podia dirigir nos aplicativos, sobre os custos que você devia ter para dirigir no aplicativo. E uma surpresa que o que eles estavam fazendo ali era basicamente exigindo que você se enquadrasse numa categoria de táxi. Porque, acreditem ou não, Uber é a mesma coisa que táxi. Não muda nada. Você tá fazendo táxi. A diferença é que o táxi hoje tem a placa vermelha e pode trafegar em pistas exclusivas. Uber ainda não chegou nesse nível, mas vai chegar. Porque as regulamentações de vários municípios, incluindo aqui em Brasília, já começaram a prever essas mudanças. Já começaram a fazer exigências para você fazer. E vem aí uma nova lei nacional que vai tornar obrigatório, compulsório você ter que fazer a contribuição, você ter que ter um CNPJ para dirigir um carro de aplicativo. As empresas vão ter que fazer todo o recolhimento disso. É verdade. O projeto se chama Microempreendedor Digital, voltado exatamente para quem presta serviços através dessas plataformas. Mais uma forma de tirar o ganho da gente, né? Vocês estão vendo isso acontecer aí agora, na frente de vocês. A gente quebra. Eu quebrei. Já tinha quebrado no começo de 2021, quando a gasolina aqui em Brasília já tinha atingido níveis estratosféricos. Isso porque a gasolina ainda estava custando R$ 4,99. Hoje a gasolina está custando quase R$ 7,00. Praticamente dobrou de preço, né? Como as coisas mudam em tão pouco tempo. Declarei falência, porque não tinha mais condição de dirigir. Documento de carro atrasado, não consegui pagar até hoje. As exigências agora para você dirigir Uber se tornaram tão proibitivas para quem não tem nenhum tipo de reserva financeira. Você tem que fazer vistoria em veículo, você tem que ter licença, aquele negócio que fica
para-brisa do carro, você precisa ter carros que se enquadrem na categoria, como sedãs, SUVs e tudo isso. O futuro está tenebroso para quem trabalha ou depende disso. E eu quebrei por causa disso. Quebrei ao ponto de passar fome mesmo. Mas esse vídeo aqui é só para deixar só para falar para vocês. Não dependam de aplicativos. Eu sei que emprego tá difícil. Eu sei muito bem disso. Tá dificílimo. As coisas no Brasil estão dificílimas. O supermercado tá um absurdo. Coisas que há anos atrás a gente comprava por, sei lá, vou usar até o exemplo aqui do gás. Anos atrás, nem tanto tempo assim, 2018 mesmo, 2019, eu comprava um botijão de gás por 40, 50 reais. 60 era o mais caro que eu comprei um gás naquela época. O gás está custando 100 reais hoje, já está passando de 100 reais hoje. Nós temos um governo que não está nem aí para nada disso. Ao contrário, a gente tem um governo que só quer piorar mais a situação. A gente só tem um governo que cria crises para desestabilizar o país, para tentar vender a narrativa dele de perseguição, essas coisas que a gente já está acostumadíssimo a lidar há muitos anos. Assim, a gente não tem praticamente um dia de paz, porque tudo no Brasil virou um absurdo de 2019 para cá. E sim, eu tô falando desse governo aí que você tá imaginando. Não vou nem falar o nome aqui, porque senão vai cair uma onda de hate pra cima de mim. Mas é isso aí mesmo. Então, se você ainda defende essas coisas, pense bem. Pense bem, porque isso está destruindo a vida de vocês. Se vocês acham que vocês são empreendedores, se vocês acham que vocês são empresários, desculpa, vocês não são. Ao contrário, vocês são o burro de carga. Vocês são os que se iludem que vão ganhar rios de dinheiro fazendo isso. Vocês não vão ganhar. O governo está fazendo de tudo para você não ganhar absolutamente nada com isso. E você não vai ganhar mesmo. Então não tem dessa de você achar que as coisas vão melhorar, que você vai conseguir tirar isso. Exatamente como a reportagem da BBC falou, motoristas estão saindo em massa dessas plataformas, porque eles já não conseguem mais aguentar o custo das coisas. O custo se tornou proibitivo. E aí isso também vai tornar ainda mais difícil a vida das pessoas. Quem trabalha com aplicativo, seja de quem usa esse aplicativo, porque as reclamações têm sido altas demais, seja dos próprios governos que estão exigindo demais de quem não tem condições. E as próprias empresas vão chegar ao momento que elas vão perceber que não tem mais nada que elas possam fazer e começar a se retirar do mercado. Porque o Uber nunca deu tanto lucro assim. Acredito que a 99 também não. Uma hora, e aí se atentem a isso, uma hora essas empresas vão capar o gato e vocês vão ficar no prejuízo. Então, por mais difícil que seja, sei que é difícil, o Brasil tá um horror. Eu sei porque eu vivo no centro, no olho do furacão. Eu estou no olho do furacão. Todo dia eu vejo essa crise enorme que o Brasil está passando. Eu estou dentro desse furacão. Eu vejo isso todo dia. Não dependam disso. Isso não é vida para ninguém. Não desperdicem a vida de vocês nisso. Porque uma hora o carro vai cobrar. Porque o carro é uma máquina. Máquinas quebram. Uma hora a sua saúde vai cobrar. Você não é uma máquina, mas o seu corpo precisa de recuperação. Seu corpo precisa de descanso. A sua mente também.
Eu sei que é um conselho, é o único conselho que eu posso dar para quem está tentando, quem está assistindo. Eu sei que pouca gente vai ver isso, mas é bom que pelo menos vocês saibam da experiência de uma pessoa que já passou por isso, que saiu disso obrigado por toda a regulamentação que passou a ter, que não existia antes, que errou bastante em não ter procurado um outro serviço, uma outra maneira de ganhar dinheiro, sem depender de aplicativo e tudo. Hoje eu pago preço muito caro por isso. Eu já passei aqui essa semana extremamente difícil sem ter o que comer, só regrando o pouco que tinha, exatamente porque eu não podia gastar. E eu vivo só, não sou casado, não tenho filhos, não tenho que preocupar em sustentar uma família. Imagina para quem tem que sustentar uma família, o quanto isso não deve ser difícil. Pois é, pensem bem nisso.